Suponho que já começamos. Não sei se estão a ouvir ou não. Boa noite. O meu nome é João Raposo. Eu sou diretor clínico da Associação Protetora de Diabéticos de Portugal e hoje estamos aqui a inaugurar os webinars no tema, enfim, que toda a gente fala, Covid-19, e especificamente hoje na relação entre o Covid-19 e a diabetes. Espero que as condições técnicas estejam a correr bem. Há umas regras, vamos deixar um tempo de discussão para o final e pensamos que vai ser esse o tempo mais útil para todas as pessoas também. Nós só vamos lançar alguns tópicos e esclarecer logo alguns sistemas básicos. E, entretanto, existe num separador à vossa direita uma zona de chat e de perguntas e tudo aquilo que for surgindo em relação àquilo que nós dizemos ou outras dúvidas que tenham deve ser colocado nessa zona de chat ou de perguntas. Vamos ter 3 curtas apresentações. A primeira do professor Filipe Frois, e nós estávamos a dizer, para quem por acaso não o tem visto nos últimos dias, é especialista em pneumologia, tem estado junto da Direção-Geral da Saúde, junto do Ministério da Saúde, enfim, a dar todo o apoio e a liderar um pouco esta nossa resposta do país a esta pandemia, e vai-nos fazer aqui um enquadramento geral do que é este coronavírus e do que é esta doença e um bocadinho da relação com a diabetes. Depois falarei eu um bocadinho mais da diabetes e dos cuidados a ter em relação à diabetes. E a enfermeira Ana Cristina Paiva, que trabalha também comigo na Associação Protetora de Diabéticos de Portugal, falará um bocadinho de alguns conselhos práticos e de uma outra coisa. A APDP estreou há uma semana uma linha de apoio telefónico e provavelmente já nos consegue também transmitir aqui um bocadinho que dúvidas é que as pessoas têm com mais frequência em relação à diabetes e à Covid-19. E, portanto, eu passaria a palavra ao professor Filipe Frois para então nos fazer aqui o pontapé de partida, dar o pontapé de partida e todo o enquadramento em relação ao Covid-19. Muito obrigado. Então, boa noite. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme colaborar nestas iniciativas. A melhor maneira que nós todos temos para lidar com uma pandemia é através do conhecimento. E o conhecimento deve ser transmitido da forma mais clara e transparente para, se todos percebermos, termos a noção do alcance das nossas medidas. Eu pedia para porem então o meu primeiro slide, para começar então a falar sobre a Covid-19 e a diabetes. Esse é o último. Temos que voltar ao princípio. Exatamente. Portanto, diabetes e Covid-19, temos de ter a noção que a Covid-19, Covid é a doença provocada por este novo coronavírus. Este coronavírus chama-se SARS-CoV-2, já vou explicar porquê, o próximo slide. Nós estamos a lidar com uma situação que é recorrente e ciclicamente verifica-se na história da humanidade. Portanto, isto é um desafio perpétuo para a história da humanidade. Nós tivemos uma pandemia de gripe há 10 anos, 2009, 2010, estamos agora a viver uma nova pandemia e certamente no espaço de 10, 15, 20 anos voltaremos a ter um novo surto. Isto significa que temos que saber aprender com esta pandemia para ficarmos mais fortes para lidarmos com a próxima. O que está a condicionar esta pandemia, contrariamente à anterior, que foi um vírus influenza, foi o vírus da gripe, foi um vírus da família dos coronavírus. Coronavírus porque são vírus que ao microscópio eletrónico parece a parte exterior uma coroa, corona em latim, daí o nome coronavírus, e essa coroa, digamos assim, o que faz parecer a coroa é uma glicoproteína, é um espigão, que é o espigão S, que é precisamente a chave com que o vírus entra para se ligar a um receptor, a fechadura na nossa célula e entrar. Esta é a 7ª estirpe de um coronavírus que provoca doença no homem. Esta família foi descoberta nos anos 60, são vírus relativamente pequenos, têm cerca de 60 a 140 nanómetros, um nanómetro é 1 milhão de vezes mais pequeno que o milímetro e têm 30 mil bases de património genético, ou seja, a sequência do genoma são cerca de aproximadamente 30 mil bases. Este vírus não vive no homem, é um vírus que vive provavelmente nos morcegos e que através de um hospedeiro intermediário que pensa-se que possa ter sido o pangolim, provavelmente pela ingestão de fezes do morcego pelo pangolim e que depois o pangolim ou por inalação ou por digestão
transmitiu a doença aos humanos, provocou aquilo que se chama, com alguma frequência, atravessar a barreira das espécies. Ele vivia de uma espécie animal, o morcego, e passou para a espécie humana. Portanto, atravessou a barreira das espécies. Esta é a sétima, existem 4 estirpes banais que têm estes nomes laboratoriais de 229E, NL63 e OC43 e HKU1, e provocam cerca de 15 a 30% das constipações nos adultos e nas crianças. A quinta estirpe resultou da passagem da barreira das espécies no morcego através de uma civeta para o humano e originou um surto em 2002-2004 que atingiu sobretudo o sul da China, a província de Guangdong e o Canadá, e provocou um quadro de síndrome respiratório agudo grave e que originou o nome SARS. SARS é precisamente isso, Severe Acute Respiratory Syndrome, síndrome respiratório agudo grave, COVID, coronavírus. Este surto durou 2 anos, foi considerado extinto pela Organização Mundial da Saúde em 2004 e em 2012, através de um hospedeiro secundário, que foi o camelo ou o dromedário, houve uma passagem novamente da barreira das espécies e um novo coronavírus provocou um síndrome de dificuldade respiratória do Médio Oriente, que é o MERS-CoV, Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus, que ainda não está considerado extinto e que representa a 6ª estirpe de coronavírus a provocar infecção no homem. Esta, como sabemos, originou-se na China no início do ano e, dada a semelhança com a estirpe que tinha provocado o surto em 2002-2004, é conhecida por SARS-CoV-2. O vírus entra nas células humanas através desta glicoproteína S que encaixa nos receptores ACE2 e há aqui uma particularidade que pode justificar que as pessoas idosas tenham mais doença e doença mais grave, é que este receptor, esta fechadura para a qual a chave do vírus entra, aumenta a frequência cerca de 20% por cada década de vida, o que significa que uma pessoa aos 70 anos tem o dobro dos receptores, o dobro da porta de entrada em relação à mesma pessoa quando tinha 20 anos. E isto explica, provavelmente, a maior gravidade e o maior atingimento nas formas graves das pessoas adultas. Próximo slide. Nós temos agora aqui, neste slide, o que é que aconteceu na China. Portanto, temos ali SARS-CoV-2, que é o nome deste novo vírus, deste novo coronavírus, e COVID-19, quer dizer Coronavirus Infectious Disease, doença infecciosa provocada pelo coronavírus, 19, o ano em que foi isolada. Portanto, Covid é a doença, o SARS-CoV-2 é o vírus. Isto tudo originou-se no mercado alimentar na cidade de Wuhan, na província do Hubei. Wuhan é uma cidade com 10 milhões de habitantes, portanto mais ou menos o tamanho de Portugal. Na província de Hubei, que tem 60 milhões de habitantes, curiosamente é a população da Itália, fica no centro da China, um grande entreposto comercial, e o que se verificou foi que no final do ano foram detectadas muitas pessoas, algumas dezenas de pessoas, com uma pneumonia diferente do habitual, que tinham todos como relação o facto de serem ou trabalhadores ou clientes habituais deste mercado alimentar. A partir daqui isolou-se o novo agente, o SARS-CoV-2, no dia 7 de janeiro, o primeiro óbito vai ocorrer no dia 9 de janeiro e a sequência do genoma deste vírus é identificada no dia 15 de janeiro e esta sequenciação é fundamental para o desenvolvimento de testes de biologia molecular, as famosas PCR, em tempo real, que vão permitir o diagnóstico. Apesar da grande contenção, como vocês podem ver no gráfico, houve um aumento exponencial de casos, atingiu-se um pico e depois diminuiu. Isto foi em resultado da contenção que foi aplicada na província do Hubei, mas de qualquer maneira, antes da contenção, houve muitas pessoas que saíram e a saída dessas pessoas originou a exportação de casos para muitos países do mundo, de que resultou cadeias de transmissão em todos os continentes e a declaração do estado de pandemia pela Organização Mundial da Saúde. Neste momento, o epicentro já não está na China, está na Europa, já foram atingidos cerca de 3/4 de milhões de pessoas, 750 mil casos, e estão declarados mais de 35 mil óbitos, corresponde a uma mortalidade de 4,7, que é um valor extremamente elevado para os dias de hoje. O epicentro na Europa está localizado na Itália, com mais de 100 mil casos e 11 mil mortes, uma mortalidade de 11%. O segundo país mais atingido é a Espanha, quase a atingir os 90 mil casos e uma percentagem de mortalidade de cerca de 8,6%. O terceiro país em número de casos é a Alemanha, com uma mortalidade mais baixa, apesar de ter 63 mil casos,
929 tem só 560 óbitos, o que tem a ver por terem feito mais testes, e ao fazerem mais testes o denominador é maior e diminui o impacto da taxa de mortalidade. E o quarto país é a França, também numa fase crescente. Portanto, reparem bem na curva, porque é esta a curva da distribuição de uma pandemia. Próximo slide. Nós aqui temos precisamente o que é que as autoridades de saúde em Portugal pretendem. Pretendem a mitigação desta curva pandémica em azul escuro, em que o que se pretende é, através de medidas de contenção que passam por testar, isolar as pessoas infectadas e manter o distanciamento social, diminuir a área debaixo da curva, diminuir o número máximo de doentes a necessitar de cuidados de saúde e diferir ao longo do tempo a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, se vocês compararem os picos, veem que numa situação pandémica normal, provavelmente em situação de pico, digamos, por exemplo, tínhamos que dar assistência a 1000 pessoas numa semana, isso punha em ruptura todo o nosso Serviço Nacional de Saúde, mas se nós tivermos que dar resposta a 1000 pessoas, por exemplo, em 3, 4 semanas, a nossa capacidade de atuar e de fazer um melhor trabalho em prol dessas pessoas é muito superior. Próximo slide. Neste slide, agora, no próximo, nós temos a transmissão e a proteção. Isto é um slide extremamente importante para nós percebermos em que medida nós devemos fazer as medidas básicas de evitar a doença em resultado dos mecanismos de transmissão. O vírus transmite-se por gotículas que nós expelimos através do falar, do tossir e do espirrar e o cantar, e portanto são uma espécie dos perdigotos da nossa saliva. Isto quer dizer que esses perdigotos, quando são emitidos, geralmente são projetados no máximo até 1 metro de distância, não ficam suspensos no ar e vão cair pela ação da gravidade, onde, digamos assim, a nossa capacidade de expelir os leva. Portanto, se nós estivermos no chão, na rua, serão expelidos para o chão, se estivermos ao pé de uma mesa, eles serão expelidos para essa mesa. Temos de ter a noção que o facto da nossa mão, dos nossos braços contactarem com gotículas infectadas, nós não adquirimos a doença. Nós só adquirimos a doença quando há contacto dessas gotículas infectadas com a nossa mucosa da boca, do nariz ou dos olhos. E, portanto, é através dos olhos, do nariz e da boca que nós desenvolvemos doença. Como levamos muitas vezes a mão à cara, daí a importância de lavarmos frequentemente as mãos, até porque nós contactamos com as superfícies para onde as pessoas doentes expeliram as gotículas, e ao pormos lá as mãos, ficamos com gotículas nas mãos, e ao levá-las à cara, desenvolvemos doença. E, portanto, se nós lavarmos as mãos sempre que mexemos em algo, ou sobretudo antes de tocarmos na cara, o risco de contrair doença é muito menor. É claro que se nós estivermos contaminados e partilharmos copos, talheres, pratos, a pessoa que vai usar os pratos, os talheres e os copos que nós usamos vai contactar com a nossa saliva e também fica contaminada. Portanto, não devemos partilhar copos, talheres e pratos. E se tivermos as mãos contaminadas e lavarmos uma toalha e outra pessoa utilizar a mesma toalha, transmitimos essas gotículas para as mãos das outras pessoas, pelo que devemos evitar a utilização e a partilha de toalhas. Se uma pessoa estiver doente e nós estivermos a menos de 1 metro dela, corremos o risco que, através da fala, do espirrar e do tossir, gotículas dessa pessoa nos possam atingir no nariz, na boca e nos olhos. Portanto, se nós tivermos um contacto superior a 1, 2 metros, ou idealmente evitar o contacto com pessoas doentes, o risco de adquirirmos a doença é praticamente nulo. Na comunidade, estas gotículas transmitem-se através de mecanismos de sedimentação gravídica e são gotículas grandes, têm um diâmetro superior a 5 micras. Quer dizer que, na pior das hipóteses, basta uma máscara cirúrgica, além das outras medidas, para evitar que a pessoa que tosse e espirra transmita micro-organismos e a pessoa, que usar uma máscara, através desta máscara, possa estar protegendo a sua mucosa da boca, do nariz e dos olhos. Portanto, não é preciso máscaras mais sofisticadas do que as máscaras cirúrgicas, até porque as outras máscaras só resultam de procedimentos invasivos na via aérea em que vão alterar as formas de transmissão. E isso só ocorre em ambiente hospitalar. Próximo slide. No próximo slide, nós estamos a ver
porque é que é importante aquela medida que tem sido frequentemente anunciada na comunicação social de testar, testar, testar. Nós sabemos que há pessoas muitas vezes com formas muito discretas de sintomas que têm a doença e que transmitem a doença. E, portanto, só através da capacidade de testar é que nós identificamos essas pessoas e temos maior capacidade de intervir na geração de cadeias de transmissão. É claro que temos de ter a noção, o ideal é testar, 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 mas nesta altura há uma grande procura de testes e muitas vezes países pequenos como Portugal não têm capacidade de adquirir em concorrência, por exemplo, com um país como o Canadá ou os Estados Unidos. E, portanto, nós não temos os testes todos que gostaríamos de ter, porque temos que adaptar a nossa capacidade de testar às nossas necessidades. E a nossa prioridade neste momento, embora seja sempre possível testar o máximo número possível de doentes, é sobretudo testar nos doentes que precisam de ser internados para fazermos aquilo que também têm ouvido falar, que é a divisão do hospital em duas áreas dedicadas. A área dedicada aos doentes Covid e a área dedicada a doentes não Covid, porque, como há diabetes e outras doenças, todas as outras doenças continuam a existir, a necessitar de cuidados e os profissionais de saúde e as instituições de saúde têm que garantir que quem necessita de cuidados de saúde não se contamine nem corra o risco de contrair uma doença para acrescer àquela que já tem. Existem vários tipos de testes, os mais conhecidos para a fase de diagnóstico agudo são os chamados testes de PCR, que infelizmente demoram no mínimo 5 horas e que obrigam muitas vezes umas pessoas a esperar 12, 18, 24 horas, mas mesmo sem teste, a melhor maneira de nós prevenirmos a doença é o distanciamento. Ou seja, quando não se consegue fazer o testar, 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 podemos perfeitamente fazer o conter, conter, conter. Porque se nós adotarmos aquelas medidas que eu referi no slide anterior e mantivermos o distanciamento social, o risco de nós contrairmos a doença é nulo. Próximo slide. Neste slide é para falar sobre as pessoas que têm dois tipos de risco perante a Covid. Um risco acrescido ou de contrair a doença ou, quando contrai a doença, desenvolver formas graves de doença. Nós ainda sabemos pouco sobre esta doença, isto é uma doença que tem 3 meses, mas sabemos de uma forma muito clara que, à medida que a idade aumenta, o risco de morrer para quem contrair a doença também aumenta. E na parte esquerda do slide podem ver dados comparativos entre uma população italiana e uma população chinesa, que são as bandeiras da Itália e da China. E nós vemos, por exemplo, que nas idades inferiores, por exemplo, a 50 anos, o risco de mortalidade é praticamente inferior a 1%. Este risco aumenta sobretudo a partir dos 60 anos. A partir na população italiana, a partir dos 70 anos, o risco de mortalidade já foi de 18,8%. Isto quer dizer, em 100 pessoas com idade superior a 70 anos e inferior a 80, ou seja, no grupo compreendido entre 70 e 79, a mortalidade foi 12,8%. E que nas pessoas com mais de 80 anos, a mortalidade foi 20%. Comparativamente com dados semelhantes da China, nós verificamos que os dados na Itália são ligeiramente superiores, ou seja, dos 70 aos 79 anos, em Itália a mortalidade foi 12,8% e na China foi 8%. E dos mais de 80 anos, a mortalidade na Itália foi 20% e na China foi 14,8%. Foi a partir destes dados que se percebeu o impacto das doenças associadas. Digamos assim, a população chinesa era uma população com menos doenças crónicas que a população italiana, e isto também pode explicar o maior aumento da mortalidade que nós assistimos em Itália. E dados também da China revelaram que, em relação à diabetes compensada e controlada, provavelmente o risco maior é de desenvolver uma forma grave de doença associada à maior mortalidade. Porque se a diabetes estiver controlada, não há aparentemente, e com os dados que agora ainda se tem, não há aparentemente um maior risco de contrair a doença. Portanto, a pessoa tem o mesmo risco de contrair a doença do que as outras pessoas, ou eventualmente poderá ter um ligeiríssimo aumento do risco, mas o principal problema da diabetes é aumentar a probabilidade de evoluir para formas graves. E isto está demonstrado numa grande série de dados publicados na China, em que nós vemos que as doenças mais frequentes e associadas ao aumento da mortalidade, a primeira foi a doença cardiovascular, com 10,5%, quer dizer, em 100 pessoas com doença cardiovascular que tiveram a doença, 10,5% faleceram, e em segundo lugar a diabetes, com 7,3%. Depois temos a doença respiratória crónica, a hipertensão e a neoplasia.
O problema da diabetes, e deixo isto para a discussão e para a continuidade das apresentações, é que muitas vezes a diabetes nem sempre está controlada, daí a importância de nós termos a diabetes controlada, mais um realce da importância de controlar a diabetes, e muitas vezes as pessoas que têm diabetes são pessoas com mais idade e têm outros fatores de risco, outras comorbilidades como doença cardiovascular, hipertensão e DPOC. E o último slide para terminar então a minha parte, portanto, dizer-vos que nós todos temos que estar juntos na defesa individual, familiar e coletiva da nossa saúde. Nós temos que atuar de uma forma concertada, uns na linha da frente, que é os profissionais de saúde, outros através da implementação das medidas de prevenção da doença e de contenção, a tentar diminuir a curva ascendente de novos casos, a contribuir para a diminuição das cadeias de transmissão na comunidade e diminuir o impacto desta doença que tem todos nós, não só numa perspectiva de saúde, uma saúde individual, saúde pública, mas também económica, e as consequências económicas desta doença terão que certamente ser valorizadas, e que Portugal não está sozinho neste combate, está englobado num conjunto de mecanismos de defesa da União Europeia à escala global, e que, se eu vos posso dar alguma mensagem e realçar através desta apresentação o que eu vos queria transmitir, é que a melhor maneira de tratar a Covid-19 na pessoa com diabetes é preveni-la. É aqui que nós temos que fazer o nosso esforço todo. Prevenir a Covid é a melhor maneira de tratá-la. E para isso temos que ter as doenças crónicas compensadas e temos que ter todo o cuidado no risco de contágio através da implementação das medidas que eu acabei de explicar. Muito obrigado, eu depois estou à vossa inteira disposição para todas as dúvidas na parte final. Dr. Raposo, o palco é seu. Ora, muito obrigado. Foi excelente, como é habitual, e como estamos habituados a vê-lo também, portanto, daqui não é surpresa. Como o professor Filipe Frois disse, as perguntas vamos tentar animá-las no final destas 3 apresentações, e relembro que, entretanto, já têm aparecido aqui umas quantas perguntas e nós estamos a acompanhar o aparecimento destas perguntas. E também, porque fiz aqui uma falha logo no início, enfim, fiz a apresentação, não agradeci ao laboratório, ao Abbott, pelo todo o apoio logístico e pela oportunidade que nos deram, e à APDP, de organizar este webinar e de nos estrearmos neste tipo de apresentação, e pela liberdade que nos deram para criar o programa e de estarmos aqui completamente à vontade, sem nenhum tipo de apoio comercial ou de alguma evidência a marcas comerciais também, mas muito obrigado por todo este apoio. Ora, como foi dito, e agora vou eu tentar aqui passar para uma partilha de tela do meu computador, e peço desculpa aqui, e partilhar. E muito bem. E, portanto, gostaria de seguir, mas pronto, eu penso aqui do meu computador, nesta altura não passa da apresentação, apesar de termos tentado aqui, eu vou novamente pegar, portanto, isto aqui, a tecnologia tem ainda aqui destas coisas que nós não dominamos totalmente, apesar de todos os ensaios, janela e partilhar. Ora bem, agora sim. E, portanto, eu vou tentar também fazer aqui uma apresentação relativamente rápida sobre aquilo que é a parte médica da diabetes e da relação com a Covid-19. E tentando ir já respondendo a algumas perguntas que nos têm sido as perguntas mais frequentes nas últimas semanas. E porque temos aqui um público que nos está a ver que não são profissionais de saúde, são pessoas com diabetes, são familiares de pessoas com diabetes, são todos aqueles que prestam apoio às pessoas com diabetes. Esta pergunta também é daquelas muito frequentes. Se há diferença entre os tipos de diabetes e aquilo que nós sabemos com a Covid-19, entre a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. Ora, como o professor Filipe Frois mostrou, enfim, aquilo que aparece na literatura aparece como diabetes em geral e, portanto, não há até agora, não há dados suficientes para distinguir entre a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2
E, portanto, nós assumimos nas recomendações que temos estado a fazer que não fazemos distinção entre a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2 ou outras formas mais raras de diabetes que também existem. O outro fator é que, se calhar, pode haver aqui alguma diferença entre o tipo de diabetes e a idade, e isso também foi mostrado agora nos slides anteriores, e, portanto, de uma maneira geral, já é do conhecimento que as pessoas mais velhas têm um risco maior de ter também doenças infecciosas, isto já é conhecido em relação a qualquer tipo de doença infecciosa, e às pneumonias bacterianas também, e, eventualmente, também tem, dentro destas, o maior risco de ter formas mais graves de doença, como foi dito, e, portanto, provavelmente a capacidade de resistir e de ter todo o mecanismo de defesas perante as doenças infecciosas está diminuído por fator da idade e, eventualmente, está diminuído porque a pessoa, além da idade, muitas vezes tem outras doenças, além da diabetes, a tal doença pulmonar obstrutiva crónica, a insuficiência cardíaca, a hipertensão, fazem um conjunto de medicações que, de alguma maneira, enfim, condiciona um estado de saúde mais frágil e esta fragilidade que nós hoje reconhecemos como um fator importante na nossa capacidade de defesa perante as doenças. Porquê é que há o risco da diabetes e das doenças infecciosas, das doenças virais ou desta doença em especial? Com toda a honestidade, eu penso que aquilo que eu escrevi ali na primeira linha é que, enfim, nós não sabemos de certeza porque é que acontece esse risco. Desde há décadas que se fala que as pessoas com diabetes poderão ter aqui alguma alteração na sua imunidade, ou seja, na sua capacidade de defesa, mas esta é uma discussão, enfim, quase sem fim, e aquilo que o professor Filipe disse anteriormente é provavelmente o mais importante, porque muitas vezes esses estudos mais antigos comparam pessoas que tinham mau controle da diabetes, e, portanto, níveis de glicemia mais altos, e sabe-se que esses níveis de glicemia mais altos eventualmente levam a que os nossos glóbulos brancos, que são as nossas defesas perante a maior parte das infecções, funcionem pior. E, portanto, este sim é que será não tanto o facto de termos diabetes que nos condiciona o risco de ter mais doenças infecciosas ou dentro das doenças infecciosas maior gravidade, mas é a diabetes mal controlada, as outras doenças mal controladas que nos vão condicionar menor capacidade de resistir às doenças infecciosas. E, eventualmente, este estado de açúcares mais altos, desta hiperglicemia, também nos condiciona no nosso organismo, ficamos com aquilo que se fala hoje como mais inflamação, e quando estamos com mais inflamação, de alguma maneira, isto pode também dar-nos uma maior tendência para ter as formas mais graves da doença. Então, o que fazer? E parece-me óbvio que aquilo que nós temos que fazer é melhorar o controle. Ou, quem tiver um bom controle, manter o bom controle. E aqui isto também é importante para comparar um bocadinho, se calhar, as diferenças que temos visto entre a Itália e a China e a mortalidade. Portanto, são populações diferentes, se calhar temos fatores genéticos que são diferentes, mas temos grupos etários diferentes e não sabemos os níveis de controle nem a proporção relativa de pessoas com diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. E, portanto, aquilo que nós queremos é que realmente as pessoas mantenham um bom controle, os níveis do açúcar no sangue bem controlados, manter-se bem hidratado, porque de alguma maneira também os níveis de hiperglicemia, os níveis do açúcar do sangue mais altos levam à desidratação, à perda de água por parte do organismo, e que sigam exatamente todos os conselhos gerais que são dados à população em geral e que são aqui tão importantes ou mais importantes ainda que a população em geral. E que os conselhos sejam estendidos a todas as pessoas que estão à vossa volta, porque isso sim é importante, é aquilo que foi falado exatamente na comunicação anterior. O que é que temos mais para fazer nesta altura? Aumentar a vigilância das glicémias, para perceber se estamos a manter um nível de controle adequado. E sabemos que isto pode também condicionar, nem todas as pessoas têm acesso a um número de tiras-teste suficientes, e, portanto, está na altura de renovar, provavelmente, o pedido de receituário de mais tiras-teste para quem faz a picadinha no dedo. Isto é importante para manter a sua vigilância das glicémias. Para quem usa um sensor de glicémia, é relembrar que é importante passá-lo muitas vezes por dia para perceber as tendências, para verificar onde é que estão os valores também. E depois não é só olhar para o valor da glicémia, é preciso saber tratar as hiperglicémias, os valores altos, e, portanto, temos de nos relembrar, para quem não andava com tão bom controle, que é importante saber baixar os valores da glicémia. E depois, estranhamente, porque muitas pessoas que andavam com valores altos e agora que eventualmente se assustaram mais com esta pandemia, passaram a tratar melhor a sua diabetes e passaram a ter mais hipoglicémias do que tinham anteriormente.
e provavelmente, se calhar, já não se lembram tão bem como é que se tratavam as hipoglicémias e, portanto, é importante também rever o tratamento das hipoglicémias, como é que tratamos os valores baixos do açúcar no sangue. Porque são essas duas situações, as hiperglicémias ou as hipoglicémias, que se não forem devidamente tratados, nos poderiam levar a um serviço de urgência ou recorrer aos serviços de saúde, e aquilo que nós queremos nesta altura é aliviar os serviços de saúde para que possam tratar adequadamente todas as outras pessoas. Então, o que fazer para controlar? Saber variar as doses de insulina. Portanto, quem utiliza insulina como base do seu tratamento, relembrar qual é o esquema que tem, como é que devem variar as doses de insulina para cima ou para baixo, de acordo se têm hiperglicémias ou hipoglicémias. Verifiquem se podem contactar a vossa equipa de saúde para que vos ajude a relembrar estes conselhos. Saber o que se come e o efeito que isto tem nas glicémias. Muitas das pessoas agora estão a comer de maneira diferente daquilo que era o seu habitual. Muitas pessoas estão em casa ou, se estão a trabalhar, têm um acesso diferente à comida e, portanto, têm que perceber que entre o stress, o trabalho diferente, o estar em casa, tudo isso faz variar as glicémias de maneira que não sabiam controlar anteriormente e, portanto, temos que saber como controlar as glicémias perante o estado atual, onde estamos e o que fazemos. Para quem faz medicação oral, normalmente tem menos flexibilidade para ajustar a medicação. E neste caso, se verificarem que os seus valores do açúcar no sangue estão diferentes daquilo que é habitual, provavelmente é necessário contactar a equipa de saúde para tentar fazer algum ajuste no aspecto da medicação oral. E o que fazer aqui em caso de doença, também só com conselhos gerais. Bom, vigiar ainda mais as glicémias. Para quem tem diabetes tipo 1, pode ser importante vigiar os níveis de cetona no sangue e, portanto, verifiquem se têm um fornecimento adequado das tiras que permite verificar os níveis da cetona. Hidratar e controlar as glicémias. Em relação à medicação, há aqui, para quando se está doente, isto quando se fala aqui de doença, é no caso de estar com febre, no caso de estar, enfim, com qualquer tipo de infecção, não exclusivamente com o Covid, só relembrar que há alguma medicação que deve depois ser discutida com a equipa de saúde. E, portanto, quem faz metformina tem que verificar depois isto, eventualmente, nos nomes da medicação, porque estes não são os nomes comerciais, até porque há muitas marcas com este tipo de medicação, mas quem faz metformina, empagliflozina, dapagliflozina, canagliflozina, as outras medicações que estão aqui, pode haver necessidade de ajustar as doses do que estão a fazer nesta altura em que a pessoa está doente. E, portanto, não devem mexer nesta medicação a não ser com o conselho da equipa de saúde, mas relembrar as equipas de saúde que estão a fazer essa medicação. O outro conselho importante é que devem andar sempre convosco com o nome de toda a medicação que fazem. A medicação da hipertensão, a medicação do colesterol, é daquelas coisas típicas que nos parece que nós nunca nos vamos esquecer do nome da medicação, mas num momento de stress, devo dizer que é terrível quando se chega ao pé de um médico, de um enfermeiro, e começamos a dizer, eu sei que é aquela embalagem branca com letras amarelas, ou que é um comprimido branco com uma risquinha, e não nos conseguimos lembrar do que é. Poupem esse momento difícil e tenham sempre convosco a lista dos medicamentos junto com a vossa identificação. Isto pode ser muito importante no momento em que a pessoa precisa de ajuda. E depois, isto vai aparecer mais tarde, lembrar que a Saúde 24 é a linha que está a dar resposta para as dificuldades que cada um de nós pode ter, e relembrar que a APDP tem desde há mais de uma semana uma linha telefónica para pessoas com diabetes, cuidadores e familiares, que é esta linha 21 381 6161, que funciona todos os dias das 8 da manhã às 8 da noite. E esta é uma linha onde nós tentamos, de alguma maneira, dar os conselhos possíveis, não só aos utentes da APDP, mas a outras pessoas também que podem estar neste momento com maior dificuldade de contactar as equipas de saúde. E esta era aqui aquilo que eu queria apresentar neste momento, e passaria já de seguida para a enfermeira Ana Cristina Paiva, para fazer aqui a apresentação, enfim, como disse, de alguns conselhos práticos do ponto de vista da diabetes e dos cuidados a ter nesta altura, e eventualmente aqui a transmitir um bocadinho aquilo que tem sido a experiência desta primeira semana também de linha telefónica e das maiores dificuldades que as pessoas levantam quando nos contactam. Muito obrigado.
Olá, boa noite. Obrigada pelo convite em primeiro lugar. E agora vou eu ver se consigo ultrapassar aqui os problemas técnicos. Ora bem, então vamos só um momento. Aqui. Ok. Estão a ver? Suponho que sim. Então, vou falar então sobre alguns cuidados práticos para prevenir o Covid e como ouvimos o professor Filipe a falar, a parte mais importante é prevenir. Como tratar a diabetes é preveni-la. Assim, vou falar sobre algumas recomendações ou algumas ideias que podemos fazer para reduzir a probabilidade de ser infectado ou de espalhar o Covid-19 e são precauções muito simples, coisas que podemos fazer no nosso dia-a-dia. Limpar regularmente e cuidadosas mãos com gel desinfetante à base de álcool ou lavá-las com água e sabão. Nós sabemos que lavar as mãos frequentemente com água e sabão, mesmo não usando um gel desinfetante, vai matar os vírus que estão nas nossas mãos. Manter a distância, isto o professor Filipe falou muito bem, lembram-se das gotículas, ele explicou muito bem, a transmissão entre pessoas, portanto, manter uma distância de segurança das outras pessoas, normalmente 1,5 metro. Fala-se em 1 metro, fala-se em 2 metros, 1,5 metro, conforme ouvimos o professor Filipe também falar no início, a 1 metro já não se projetam as gotículas, pelo que o risco de apanhar o Covid será muito menor. Portanto, manter a distância social das outras pessoas. Evitar tocar nos olhos e nariz e boca, conforme o professor Filipe também falou, por ser pelas mucosas do nariz, olhos e boca que se transmite a doença. Por exemplo, se formos às compras ao supermercado e tocarmos em várias coisas e depois formos tocar no nosso rosto, podemos tocar nos olhos, no nariz ou na boca e assim estar a transmitir o vírus. Certificar-nos que mantemos, quer nós próprios, uma boa higiene respiratória, como as pessoas perto de nós. E todos nós já tivemos a ver na televisão nos últimos dias, cobrir a boca e o nariz com o cotovelo ou com o lenço dobrado quando tossimos ou espirramos e descartar imediatamente o lenço utilizado. Conforme ouvimos, as gotículas espalham os vírus, portanto, quando espirramos, essas gotículas são projetadas e se as pessoas estiverem perto de nós, ou se nós não tivermos os cuidados para tentar conter as gotículas que resultam do espirro, podem levar a que as outras pessoas contraiam o vírus. Fique em casa se não se sentir bem. Se tiver febre, tosse e dificuldade em respirar, procure atendimento médico e ligue para a Saúde 24. Siga as instruções da DGS. As autoridades nacionais e locais têm as informações mais atualizadas sobre a situação na sua área. Ligar com antecedência vai permitir que a equipa de saúde o direcione rapidamente para o sítio certo. Ainda, limpe diariamente as superfícies e os objetos em que toca com frequência. Bancadas, interruptores de portas, maçanetas das portas, fechadores dos armários e usando produtos de limpeza domésticos comuns e água. Limpe os seus dispositivos eletrónicos, o telefone, os tablets, os portáteis, os teclados, com produtos de limpeza adequados. Siga sempre as instruções do fabricante para todos os produtos de limpeza e desinfecção para não avariar, por exemplo, um dispositivo eletrónico. Quando estiver a limpar, por exemplo, o telefone, os telemóveis especialmente, que são uma coisa que nós pousamos, por exemplo, em cima de uma bancada, se essa bancada não estiver limpa, podemos estar a apanhar o vírus que estava lá e que tem alguma duração nas superfícies, especialmente se for uma superfície metálica. O doutor professor Raposo falou que nós temos uma linha telefónica e muitas têm sido as perguntas que nos chegam. Aliás, esta apresentação que vos estou a transmitir é muito baseada nas muitas perguntas que temos ouvido e vou-vos agora também transmitir mais algumas delas. Uma das perguntas que nos têm feito tem a ver com a água do abastecimento público. Se pode beber a água do abastecimento público? Não há evidências que o vírus se tenha espalhado pelo abastecimento da água e, de facto, aquilo que tem acontecido e aquilo que temos visto e lido é que o tratamento da água até leva à morte dos elementos patogénicos. Outra pergunta é, se estou doente e estou preocupado com a possibilidade de ter contraído o Covid, se devo recorrer ao serviço de emergência da minha área de residência? O que nós dizemos é, se tiver sintomas leves, é importante aconselhar-se com a sua equipa de saúde. Telefone para a sua equipa de saúde a perguntar. Se tiver febre, tosse, falta de ar, ligue para a Saúde 24 antes de se dirigir a qualquer estabelecimento de saúde.
Outra pergunta tem a ver com as máscaras, e aqui nas perguntas no chat já estamos a ver aqui várias perguntas relacionadas com as máscaras. Neste momento e na fase de mitigação em que estamos, sempre que entrarem numa área de saúde, ser-vos-á dada uma máscara para circularem dentro da área de saúde. As máscaras faciais ajudam a evitar a disseminação da infecção daqueles que estão doentes para outras pessoas. No entanto, deve usar a máscara facial quando a equipa de saúde o recomendar para si. Uma máscara vai proteger as outras pessoas do risco de serem infectadas, mas também é crucial para alguns profissionais que trabalham com pessoas que estão infectadas. No fim da apresentação irei mostrar-vos como colocar e descartar corretamente uma máscara cirúrgica. Alguns cuidados gerais, como já falámos anteriormente, mas agora com o visual que nos ajuda às vezes a perceber um pouco mais estas informações. Quando espirrar ou tossir, tape o nariz e a boca com um lenço de papel ou com o interior do seu cotovelo, deite de imediato o lenço no lixo. Não reutilizem o lenço. Lavem frequentemente as mãos com água e sabão ou use uma solução à base de álcool, principalmente antes de comer e depois de estar em público. Esta lavagem das mãos é no mínimo 20 segundos. Costuma-se dizer que é o tempo de cantar os parabéns a você. Aproveitem. Quando espirrar ou tossir, tape o nariz e a boca, deite o lenço no lixo. Já vos tinha dito o que eu queria dizer agora, era não partilhe comida, utensílios, copos e toalhas. O professor Filipe também fez referência a este assunto. E evite o contacto próximo com pessoas com infecção respiratória. Se vir que alguém está visivelmente doente, a tossir ou a espirrar, mantenha a sua distância. Quando estão em transportes públicos, mantenham a distância de segurança das outras pessoas, ou então, se não conseguirem manter essa distância de segurança, o que podem fazer é ficarem de costas, tentarem se afastar ou ficarem de costas para a pessoa que está mais próximo de vós. Que impacto é que o coronavírus pode ter nas pessoas com diabetes? O professor Raposo acabou de explicar. Os sintomas do coronavírus são muito semelhantes aos da gripe, incluem, portanto, febre, tosse, falta de ar, cansaço. Assim, o impacto do coronavírus numa pessoa com diabetes é também igual ao da gripe. Isto é, afeta a compensação da diabetes, daí a necessidade de atempadamente terem também em casa a medicação necessária. E a medicação a bater em casa, como em qualquer situação, é a quantidade suficiente para um mês, assim como material para a autovigilância de diabetes e toda a medicação que toma habitualmente para outras condições, como o professor Raposo também falou. Estas medidas, quando se tem diabetes, são quais? Novamente, manter-se hidratado, controlar a sua glicemia, controlar a sua temperatura. Se tem diabetes tipo 1, está na altura, se não tem em casa, de pedir ao seu médico para passar o receituário e renovar o receituário da pesquisa dos corpos tónicos e siga a recomendação da sua equipa de saúde. A Sociedade Portuguesa de Diabetologia também nos diz: à comunidade de pessoas com diabetes aconselha-se manter no domicílio, reduzindo o número de saídas ao mínimo possível, evitar multidões e aglomerados, tomar as precauções diárias que já falámos da distância de segurança, evitar o contacto com pessoas doentes, com sintomatologia, lavar frequentemente as mãos, não partilhar comida, manter-se hidratado e, perante o aparecimento de sintomas, o apoio da Saúde 24, o 808 242424, ou a nossa linha telefónica que está a funcionar das 8 da manhã às 8 da noite e que é o 21 381 6161. Se ligarem para esta linha 21 381 6161, vão ser atendidos por profissionais de saúde, enfermeiros, que vos irão tentar ajudar na vossa diabetes. Por favor, quando liguem, assim como o professor Raposo estava a falar da lista de medicamentos, também é importante para quem está na linha do outro lado saber a medicação que fazem. Quando ligam, por favor, tenham essa lista de medicação junto para nos transmitirem essa informação, para melhor vos podermos ajudar. Vamos todos ficar bem e agora vou sair da apresentação para vos mostrar como colocar corretamente a máscara e depois iremos para as questões. Só um momento, ver se eu consigo voltar. Acho que sim, correu mais ou menos. Ok. Então, para aqueles que necessitam de colocar máscara, há sempre a dúvida de qual é o lado da máscara que temos que colocar. Eu vou tentar mostrar
não sei se conseguem ver bem, é sempre com o lado do elástico para fora. Ele tem um lado mais branco e um lado mais colorido, e é o lado colorido que fica para fora. Procura a parte que tem metal e colocam. Nariz, depois queixo, elástico numa orelha, elástico na outra, e em seguida adaptar a tapar o nariz e a boca. E depois devem ajustar bem ao nariz. Ficar bem ajustado. Se virem que a máscara aqui de lado fica com uma grande folga, podem cruzar o elástico. Estão a ver o que eu estou a fazer? Cruzar o elástico vai fazer com que ela fique mais ajustada. Ok? Tão simples como isto. Cruzado. E ela ficou muito mais ajustada para que não existam folgas. Para retirar a máscara, não tocamos na máscara, portanto, evitar sempre o trocar na máscara, porque se a máscara está a proteger e vamos tocar e depois tocamos noutro sítio, podemos estar a transmitir o vírus. Portanto, carregar o elástico no outro, nunca tocar na máscara e imediatamente colocá-la no lixo. E era mais ou menos isto que eu tinha para vos dizer. Estou agora disponível para as perguntas. Ora, muito obrigado. Vamos ver se temos o professor Filipe Freixo também aqui. Está, sim senhor. Portanto, agora acho que já estamos os três com possibilidade de responder às questões. E havia aqui, se calhar, uma pergunta para o professor Filipe Freixo. É quando é que a previsão para o desfecho desta pandemia? Até quando vamos ter que ficar por casa? Se calhar é uma boa pergunta só para o seu poder de adivinha. Não, eu costumo responder a essa pergunta da seguinte forma: temos que perguntar ao vírus, só o vírus é que sabe. Como não temos capacidade de falar com o vírus, temos que fazer o nosso trabalho, e o nosso trabalho é implementar estas medidas todas e mantermos as medidas de distanciamento, porque se não fizermos nada, pode acontecer uma coisa mais intensa e com maior impacto. Se adotarmos estas medidas, certamente a situação será mais curta e com menor impacto. Portanto, ninguém sabe quando é que vai ocorrer o pico da pandemia e a duração. Fala-se nestas previsões para, no fundo, tentar modelar a nossa capacidade de resposta. Nós temos que perceber que nós estamos numa maratona em que não sabemos quantos quilómetros andamos e quantas voltas faltam. Temos que dosear o nosso esforço, ter proporcionalidade e ter a certeza que aquilo tudo que nós implementarmos para combater a pandemia terá mais eficácia do que não fazer nada. E, portanto, compete-nos a nós fazer o nosso trabalho para reduzir esse impacto. Professor Raposo, posso só aqui acrescentar algo que é fundamental e que me chamaram aqui a atenção no chat e muito bem, que é a máscara por si, sozinha, não é eficaz. O que é preciso? Lavar muito bem as mãos antes de colocar a máscara e lavar novamente muito bem as mãos quando descartamos a máscara. Obrigada pela chamada de atenção. E voltando às máscaras aqui para o professor Filipe Freixo novamente, porque a maior parte das questões tem sido aqui sobre máscaras, não sei se está aqui a acompanhar, mas ir ao supermercado com máscaras ou sem máscaras para qualquer pessoa, sair de casa com máscara ou sem máscaras? Ora, as recomendações atuais são no sentido de adotar as outras medidas em detrimento das máscaras. De qualquer maneira, as máscaras são úteis, se forem bem usadas, são eficazes, não devem substituir as outras medidas e há uma escala de prioridades para usar as máscaras. A primeira prioridade para usar as máscaras é para os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde, como estão expostos a muitos doentes e com proximidade, têm contacto direto, têm que se proteger e, portanto, até porque eles vão ser necessários para lidar com outros doentes. Portanto, a primeira prioridade é os profissionais de saúde, a segunda prioridade serão as pessoas doentes. Quem tem tosse e quem está doente deve andar sempre de máscara para evitar a disseminação. Neste momento verifica-se que alguns grupos de risco estão a adotar máscaras. Eu não sou fundamentalista anti-máscara, acho que essa situação é legítima, mas em determinados contextos. E em que contexto é que isso deve-se fazer? Deve-se fazer naqueles que estão previstos, nomeadamente em orientações da Direção-Geral da Saúde. Qualquer doente diabético neste momento dirige-se a uma instituição de saúde, deve usar máscara. Deve usar máscara para prevenir contrair a doença, deve usar máscara, como disse a senhora enfermeira, em complemento de tudo o resto, lavar as mãos, ter as medidas de distanciamento necessárias e deve até usar máscara para um outro motivo. Pode haver
formas muito ligeiras de sintomas e a pessoa não se aperceber e ele estar a transmitir. E, portanto, é uma maneira que ele também tem de não trazer a doença, quer para os outros doentes, quer para os profissionais de saúde. De qualquer maneira, progressivamente, muitas outras sociedades, muitos outros países estão a alargar o uso de máscaras. E, portanto, eu diria que, previsivelmente, à medida que a pandemia vai aumentando e que seja mais difícil aderir a todas estas medidas, previsivelmente todos nós acabaremos por andar de máscara. Nesta fase, eu acho que ainda não é necessário e devemos poupá-las para uma situação de maior necessidade mais para a frente. Ok. Depois, estava aqui uma pergunta sobre testes também, e agora na comunicação social tem falado muito de testes, e do PCR que falou, e dos testes dos anticorpos. E, portanto, a pergunta era se vale a pena ou não usar estes testes de serologia, IgGs e IgMs. Mas em Portugal, neste momento, o que nós temos é polimerase, a PCR, a reação em cadeia da polimerase em tempo real, e temos testes, muitos deles de imunocromatografia para serológicos. Curiosamente, como estes testes serológicos são testes que demoram 10 minutos, são os chamados testes rápidos. Eles realmente são rápidos a fazer, mas avaliam uma fase mais tardia da doença. O que é que eles vão avaliar? Vão avaliar as nossas defesas adaptativas que ocorrem geralmente 5 a 7 dias depois do início dos sintomas. Isto significa, numa fase inicial de sintomas, se nós fizermos este teste e for negativo, não exclui estarmos com a infecção, porque isto só avalia anticorpos que aparecem ao 5º ou 7º dia da doença. É claro, no indivíduo que tem sinais e sintomas de doença há mais de 5, 7 dias, estes testes podem contribuir para o diagnóstico. De uma maneira geral, nesta fase aguda da doença, os testes serológicos não substituem as PCRs. Qual é a vantagem? Outra vantagem dos testes serológicos dos anticorpos é que há 2 tipos de anticorpos que eles avaliam. Os de fase aguda, a IgM, e os de convalescença ou recuperação ou cicatriz imunológica, que é a IgG. Portanto, uma pessoa, se tiver um de fase aguda negativa e um de fase de convalescença recuperação positiva, significa que à partida teve a doença, recuperou da doença e está imune. Portanto, estes testes, numa segunda fase, poderão ser úteis, por exemplo, para identificar pessoas que tiveram a doença e que estão protegidas, pessoas, por exemplo, que podem ser escaladas para trabalhar em hospitais com maior probabilidade de estarem defendidas, podem ser testes utilizados, por exemplo, para o retomar da atividade económica, porque são pessoas que nem contraem a doença, nem transmitem a doença, e podem ser testes, por exemplo, podem ser úteis no caso de aparecer uma vacina e ter que haver um rácio na distribuição da vacina, identificar aqueles que precisam mais e que precisam menos ser vacinados. Por exemplo, uma pessoa que tenha e o teste negativo, à partida não contraiu a doença, terá prioridade em receber a vacina. Portanto, é este o ponto da situação dos testes. Se calhar ainda continuamos consigo, desculpa, mas isso é ter um especialista da área aqui, aproveitar aqui o não endocrinologista e não enfermeira de diabetes, e portanto temos agora se calhar aqui questões sobre terapêutica. Havia aqui questões sobre tratamento da febre e a utilização dos anti-inflamatórios tipo ibuprofeno, é uma questão frequente também. A medicação da hipertensão, os IECAs e os ARAs, enfim, e estava aqui a aparecer esta questão agora da cloroquina, hidroxicloroquina, que tem aparecido muito agora na comunicação. Eu posso responder de uma forma rápida a todas essas situações. Ora bem, a hidroxicloroquina, como sabem, é um antimalárico e, portanto, é um fármaco que também se utiliza noutras doenças inflamatórias como efeito imunomodulador. O fármaco tem comprovada eficácia em doentes com critérios de internamento e, portanto, faz parte dos protocolos de intervenção em doentes internados. Nas pessoas que não têm critérios de internamento, a hidroxicloroquina não está recomendada. E, portanto, o que está recomendado é a utilização nas pessoas que têm formas moderadas a graves que precisam deste fármaco para tentar diminuir a resposta inflamatória sistémica que muitas vezes é prejudicial e que agrava a lesão. Portanto, a hidroxicloroquina neste momento faz parte terapêutica standard desta situação. Não é um fármaco específico, mas é um fármaco que ajuda a controlar a resposta inflamatória. Um outro fármaco que se tem vindo a falar é a associação da hidroxicloroquina com a azitromicina ou a ritonavir. E o que nós sabemos é que isso é só para regimes de internamento.
Em relação às formas ligeiras de doença, como é que se trata? O fármaco indicado para o alívio da febre é o paracetamol. Houve algumas dúvidas sobre o risco do ibuprofeno poder estar associado a formas mais graves de doença. Esse risco foi identificado em alguns estudos que as pessoas que faziam ibuprofeno tinham maior risco de formas graves. De qualquer maneira, e embora a resposta não tenha sido definitiva, as pessoas que fazem ibuprofeno de uma forma mantida no controle das suas doenças devem-no manter. No meu caso, eu recomendo que perante uma situação de febre, o fármaco número 1 a utilizar será o paracetamol e vamos, sempre possível, utilizar em alternativa o paracetamol aos outros anti-inflamatórios não esteroides. Embora, como sabem, houve um parecer quer da Sociedade Espanhola, quer do Infarmed, no sentido de quem fazia o ibuprofeno podê-lo manter. Em relação aos antihipertensores, e nomeadamente aos fármacos que atuam nos receptores ARA2, como a losartan, a olmesartan, telmisartan, pensa-se que esses fármacos podiam contribuir para o aumento dos receptores ACE e estar associados a um aumento da gravidade. Já houve várias declarações das sociedades, quer americana, quer dos Estados Unidos, sobre essa situação e, à semelhança do que foi dito aqui na diabetes, o pior é ter a hipertensão descontrolada e quem tem essa medicação pode mantê-la. De qualquer maneira, e eu até já referi isto numa outra entrevista, uma das linhas de investigação era a utilização desses fármacos por via inalatória para administrar diretamente no pulmão para bloquear os receptores ACE2 do pulmão e impedir a entrada do vírus. Esses fármacos não existem em via inalatória, pelo que estão a ser desenvolvidos e eventualmente será uma possibilidade de utilização. Portanto, grosso modo, paracetamol, sim, sempre. Hidroxicloroquina nos doentes internados em associação com a azitromicina ou com a ritonavir, que é o famoso Caletra, peço desculpa pelo nome comercial, e em relação aos antihipertensores e aos antidiabéticos, manter as terapêuticas habituais. O pior que nós podemos ter é comorbilidades descompensadas. Comorbilidades descompensadas é que aumentam o risco de se contrair a doença. Ok. Muito obrigado. Agora aqui um conjunto de questões que têm a ver com acesso às tiras-teste, aos testadores e à dificuldade que algumas pessoas têm em algumas regiões do país em ter um reforço do número de tiras-teste. E aí realmente tem que se insistir, enfim, a APDP e as sociedades científicas podem tentar aqui fazer um reforço, apelando a que seja facilitado o acesso à prescrição das tiras-teste. Há aqui também algumas questões da dificuldade em ter nas farmácias a disponibilização fácil de tiras, de sensores de alguma medicação, e sabemos que o circuito de distribuição eventualmente pode estar nesta altura um pouco mais lento, mas não se tem reconhecido haver falhas definitivas de nenhuma medicação neste momento. Mas, no entanto, se as pessoas tiverem, e a recomendação que nós fazemos sempre é que as pessoas tenham pelo menos um mês de terapêutica e um mês do material que é necessário, e nesta altura talvez um pouco mais do que isso, e portanto estarem sempre a ter a certeza que têm este estoque, e isto era aquilo que era recomendado anteriormente já para as pessoas com diabetes ou as pessoas que têm doenças crónicas. E insistirem logo com as respectivas farmácias no sentido de verificarem se conseguem repor os seus níveis daquilo que é necessário normalmente. Depois, há a questão que a enfermeira Ana Cristina também falou sobre a dificuldade e saber se estas pessoas com diabetes devem ficar de baixa ou não em casa, porque a recomendação que havia ou que existe nesta altura não fala claramente que há indicação para dar baixa a estas pessoas. A APDP tem defendido que as pessoas, pelo menos com diabetes e a partir dos 60 anos, deveriam ficar em casa. Também não sei se o professor Filipe Ferraz quer juntar aqui alguma coisa a este comentário, porque a recomendação geral estávamos acima dos 70 anos para a população ficar em isolamento, e aqui era no caso de ter uma doença crónica, no caso da diabetes, acima dos 60 anos, poder ficar em casa, mas aí claramente é necessário a baixa médica, e isso como promoção de saúde, como prevenção até, mais do que ser por doença, e esta é uma questão que tem sido difícil de resolver. Eu posso só acrescentar que nós temos esse problema também com profissionais de saúde, e nós temos profissionais de saúde
com outras patologias além da diabetes e que também representam um risco acrescido, sobretudo de gravidade, quando contraem as doenças. A nossa postura, embora não haja uma posição oficial de parte da Direção-Geral da Saúde, é estas pessoas, idealmente, devem estar alocadas em zonas sem atendimento público, devem estar alocadas a atividades em que a possibilidade de implementar as normas que eu referi e, em particular, o distanciamento, sejam mais fáceis de implementar, e todas estas pessoas que possam ter capacidade de trabalhar em teletrabalho em casa devem ser privilegiadas. Portanto, estas pessoas são aquelas que não têm maior risco de contrair doença, têm maior risco de ter formas graves de doença, e, portanto, o que nós temos que fazer é prevenir delas terem doença. Se tiverem que trabalhar, evitar contacto com o público, assegurar o distanciamento no local de trabalho, assegurar todas as outras medidas no local de trabalho e, se puderem trabalhar em teletrabalho, melhor ainda. Isto são as recomendações básicas. Em relação a outros grupos mais graves, não a diabetes, por exemplo, pessoas que fazem terapêutica imunossupressora, poderá ser equacionado caso a caso a possibilidade dessa pessoa ficar em casa com baixamento. Já agora, estava ainda aqui a ver questões, agora se calhar, enfim, não sei quem é que quer responder a esta, mas é a fruta e os legumes frescos, são lavados, não são lavados com lexívia, não são lavados com lexívia, o que é que se deve fazer aos produtos que trazemos do supermercado? Quer dar a sua perspectiva? Isto é para ser enfermeira, não é? Okay. Não sabia se o professor Filipe queria responder. Então, nas idas ao supermercado, conforme nós estávamos a falar, é preciso ter algum cuidado quando estamos a tocar nas superfícies. Estava a ver aqui no chat, muitas perguntas se deviam levar as luvas para o supermercado. Não é necessário levar as luvas para o supermercado. O que é necessário é termos cuidado com o que estamos a fazer e lavar as mãos e desinfetar. Ou seja, vamos, por exemplo, buscar a fruta. Ter cuidado. Tirando a fruta, pomos no saco, usar os nossos sacos de preferência, não usar os carros de supermercado que toda a gente toca. Se pudermos levar o nosso saco, muito bem. Se não pudermos, quando chegamos a casa, depois desinfetar o saco. Quando chegamos em casa, tiramos a fruta para uma superfície de uma bancada que esteja lavada e, se for fruta que se pode lavar, de preferência, podemos lavar a fruta e secá-la antes de arrumar. E os sacos onde pusemos, se usarmos sacos plásticos daqueles do supermercado, convém descartar os sacos, não utilizar esses sacos que estavam ao ar, que alguém pode ter espirrado perto, que outra pessoa ter tocado. Mas, de regra geral, não há necessidade de pôr a fruta na lexívia, como muitos de nós víamos os nossos pais ou os nossos avós fazer. Não encontrei recomendações de necessidade de lavar a fruta ou os legumes com lexívia. Não sei se o professor Filipe ou o professor Raposo querem acrescentar alguma coisa. Não. Tudo bem. Havia aqui uma pergunta sobre o que são terapêuticas imunossupressoras, porque foi aqui um termo utilizado. Ok, eu posso dizer. Terapêuticas imunossupressoras não se utilizam no conceito de ambulatório, nestes doentes, utilizam sobretudo em doentes com formas mais graves de doença e geralmente esses doentes estão todos em cuidados intensivos. O que tem a ver com a forma como a doença evolui. Em alguns doentes, o próprio sistema imunitário do doente desencadeia uma resposta descontrolada que agrava não só a doença e que muitas vezes provoca inclusivamente a falência de múltipla de órgãos e pode condicionar a morte. E, portanto, nós temos que atuar através de fármacos que vão diminuir essa resposta imunológica descontrolada. Daí a imunomodulação, a modulação desta resposta imunológica. Os fármacos, posso dizer os fármacos que se utilizam mais nesse contexto, embora indiretamente a hidroxicloroquina também faça um bocadinho de imunomodulação, nas formas mais graves, o fármaco que neste momento está indicado é o tocilizumab, e em alguns doentes também o remdesivir. E, portanto, estes protocolos terapêuticos fazem-se em Portugal, mas fazem-se exclusivamente em doentes internados em cuidados intensivos e através de protocolos de utilização controlada, com a monitorização dos efeitos clínicos e dos efeitos adversos. Portanto, esses medicamentos estão a ser administrados e são, na ausência de terapêuticas específicas, os fármacos até agora associados a melhor prognóstico. Aqui têm surgido algumas questões, e enfim, também sei que houve alguns problemas técnicos, algumas pessoas não conseguiram ver as apresentações, bloqueava o computador, enfim, mas de uma maneira geral acho que correu bastante bem até agora, pelo menos, mas sobre os tipos de diabetes e o risco de ter formas mais graves,
e aquilo que nós dissemos é que, enfim, não há aqui uma diferenciação entre tipo 1, tipo 2, geladas. De uma maneira geral, falamos de diabetes, de qualquer tipo de diabetes, e da necessidade de estar com a diabetes bem controlada. Em relação aos jovens com diabetes tipo 1, e saiu agora também um artigo da Sociedade Internacional de Diabetes Pediátrica, falando que o risco de ter formas graves de Covid e os jovens era um risco muito baixo, mas reforçamos aqui a necessidade de estar bem controlado. Tipicamente aqui na diabetes tipo 1, por vários tipos de razões, a nossa população pediátrica e jovem não tem o controle desejável, e muitas pessoas não têm o controle desejável. E, portanto, aquilo que nós reforçamos aqui, e hoje com esta noite aquilo que nós queremos reforçar, é que é importante ter a diabetes bem controlada em todas as idades, porque isto é um fator de risco para formas mais graves de doença e, portanto, isto é realmente importante. Há aqui outras questões, também ainda de logística sobre os consumíveis das bombas de insulina que as pessoas utilizam. Tipicamente ia-se buscar estes consumíveis aos centros de tratamento onde as bombas foram introduzidas, no tratamento das pessoas. Devem ser contactados esses centros de tratamento, porque tem havido modificações. Como sabem, tem-se tentado evitar que as pessoas se desloquem aos hospitais, às unidades de saúde, para ter a maior parte das suas consultas regulares. A maior parte dos centros, e a APDP já está a fazer isto há várias semanas, estamos a fazer a consulta por telefone e esta consulta é válida como uma consulta presencial. E os consumíveis, no caso da APDP, são enviados para a casa das pessoas de acordo com aquilo que está combinado regularmente, e os outros centros de tratamento de bombas de insulina têm estado a adotar também processos de envio de consumíveis ou outros que devem ser, e por isso devem ser contactados os centros para verificar qual é a forma, nesta altura, de levantar os consumíveis das bombas de insulina. Há aqui outras questões sobre se as máscaras são reutilizáveis, se podem ser desinfetadas, se pode-se usar álcool, se não se pode usar álcool para as máscaras. As máscaras não devem ser reutilizadas, bem como as luvas, já agora, se as usarem também não devem ser reutilizáveis, após a utilização devem ser descartadas. As máscaras a mesma coisa. O que a Organização Mundial de Saúde e a DGS também dizem é 4 a 6 horas, ou se a máscara estiver úmida. Eu por acaso, vou acrescentar aqui, os americanos, que também estão a atravessar um problema grave de máscaras, publicaram recentemente um artigo sobre o que não se deve fazer, que é a reutilização de máscaras. E então, mas puseram lá uma situação de emergência, e portanto, isto não se deve fazer, mas há um artigo americano que fala de reutilização de máscaras. E eles dizem várias maneiras de reutilizar as máscaras, e as duas mais frequentes é a colocação num forno, se não me engano, a 70 graus durante 30 minutos, ou então deixar ao sol a secar durante 3 dias. Portanto, isto é uma situação extrema, mas é um artigo publicado recentemente, e depois também há através dos ultravioletas. Mas, por exemplo, eu lembro-me porque achei curioso a colocação no forno, se não me engano, a esta temperatura 60, 70 graus durante 30 minutos, e eles inclusivamente davam o exemplo que era uma pessoa tinha um respirador N95, tinha 4, usava um, punha ao sol 3 dias, depois usava o outro, punha ao sol 3 dias e estava sempre a rodar. Portanto, isto não se deve fazer, mas se forem pesquisar na internet vão encontrar este artigo. Obrigada. Ainda há aqui uma outra questão que talvez, enfim, eu acho que fruto daquelas notícias que se ouvem aqui de Itália, de Espanha, eventualmente de França, alguém que tem medo de que eventualmente se ficar infectada de não ser uma escolha clínica elegível, porque tem diabetes tipo 1, portanto não estará nas melhores condições e não faria tratamento, não seria tratada de Covid-19. Não, eu por acaso li essa pergunta, foi às 22h37, não é? Eu reparei, não é? E por acaso era uma pergunta que eu até queria abordar para dizer que não é este o risco, digamos assim, a alocação de recursos de saúde às pessoas baseia-se em critérios éticos, de transparência, muito claros, muito rigorosos, muito auditados e de utilidade ou futilidade terapêutica. Não é o facto de ter diabetes que condiciona qualquer decisão neste sentido. Portanto, a senhora pode estar perfeitamente descansada.
E depois há aqui também umas perguntas sobre o que é diabetes controlada. E, portanto, diabetes controlada é ter os valores do açúcar no sangue o mais perto do que é o normal ou daquilo que, com a equipa de saúde, foi discutido o que é o seu valor-alvo de açúcar no sangue. Ou seja, esta também é daquelas questões que nós na diabetes tentamos responder com uma resposta única que não é verdade para todas as pessoas. O valor desejável de uma criança, de um jovem adulto, de uma pessoa mais velha, estes valores vão variando o que é que nós consideramos um valor bem controlado. E, portanto, é realmente importante que cada um saiba, de acordo com a discussão que teve na última consulta de diabetes, quais são os seus valores desejáveis, e é esse o seu objetivo pessoal, não deve ser comparado com outra pessoa, porque cada um tem uma situação particular para a qual tem os seus objetivos bem determinados. Aqui pergunta se os sintomas de Covid numa pessoa com diabetes, aparecerão com a mesma intensidade e ao mesmo tempo que numa pessoa sem diabetes. Não há diferenças no quadro clínico entre pessoas diabéticas e não diabéticas, portanto, não há, digamos assim, especificidade clínica para a forma de apresentação entre diabético e não diabético. As pessoas, em princípio, têm as mesmas formas de apresentação, com uma ressalva: o diabético corre maior risco de descompensar a diabetes durante a infecção Covid e, portanto, poderá também ter necessidade de controlar melhor a sua diabetes, como o professor João Raposo já disse anteriormente. Muito bem. Ora, nós já estamos há 1h e quase um quarto aqui neste nosso webinar. Enfim, provavelmente nós não conseguiríamos estar aqui a responder a todas as questões e também, enfim, também há aqui um tempo de cansaço para todas as pessoas que estarão aqui a ouvir, que se calhar, enfim, nós se calhar conseguimos prometer que poderemos tentar retomar isto com alguma periodicidade enquanto se justificar que seja necessário esclarecer aqui mais questões. Podemos olhar depois também um bocadinho melhor para a lista das perguntas e tentar verificar se há maneira de respondermos de uma forma mais sistemática à maior parte destas questões que estão aqui. Mas se os meus colegas aqui de painel concordarem, ficávamos por este momento, ao fim de, como digo, 1h e um quarto, e enfim, é melhor ficarmos com a sensação que há mais coisas ainda para responder do que com o cansaço. Não sei se concordam, ou se querem acrescentar algum comentário final ainda, se quiserem. Eu, se houver mais dúvidas, tenho todo o interesse em, eventualmente numa outra situação, contribuir para o esclarecimento. Se me é permitido, e para deixar depois a palavra final às duas pessoas da PDP, eu diria mesmo, onde nós temos que investir é na prevenção. O que faz a diferença no tratamento desta doença no diabético é a prevenção. E, portanto, utilizem todas as vossas ferramentas na prevenção da doença. É aí que vão encontrar os ganhos. Muito obrigado, estou a vosso dispor, boa noite. Muito obrigado, Sr. Filipe Ferreira. A Primeira Ana Cristina, alguma palavra? Em continuação do que o professor Filipe disse, é mesmo a prevenção, é lavar frequentemente as mãos, é manter o distanciamento social e manter uma boa higiene respiratória. Pelo meu lado, mais uma vez, muito obrigado, enfim, a estas centenas de pessoas que estiveram também aqui a acompanhar-nos, sinal do interesse que este tema merece. A APDP promete que vai tentar manter-se em comunicação com toda a nossa sociedade, com toda a comunidade, pedindo o apoio. Enfim, hoje foi aqui o apoio da ABOT, que eu volto a agradecer todo o suporte que nos deu e o entusiasmo que colocou neste webinar. Ao professor Filipe Ferreira, muito obrigado por ter se disponibilizado a estar aqui esta noite também connosco. Primeira Ana Cristina, nós vamos continuar-nos a ver nas nossas atividades regulares, mas muito obrigado, enfim, em si ponho aqui o agradecimento à APDP toda pelo esforço que tem feito nestas últimas semanas para manter esta estrutura a funcionar. A todas as outras pessoas que estiveram aqui connosco, desejo uma boa noite, que se mantenham saudáveis, que fiquem em casa quem tem que estar em casa, que trabalhem em segurança quem tem que trabalhar e que contem connosco para tentar ajudar enfim, em tudo aquilo que a APDP puder ajudar. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite.